Então, enquanto os outros vão chegando, a gente vai começar essa aula. Ficaram faltando dois exercícios da nossa última lista de exercícios. O último é o do Fibonacci. O Rogério está angustiado com esse exercício desde a aula passada. Você tem a sua solução aí, Rogério? Você quer compartilhar a tela com a gente? Você consegue? Ih, professora, melhor não, viu? Melhor não? Então tá. Então conta pra gente, o que você fez? O que você tentou fazer? Só um momentinho aqui que eu tô ligando o notebook aqui. Tá. Uhum. Bom, então enquanto isso, vamos entendendo o que é a sequência de Fibonacci, né? Deixa eu só tirar aqui que eu vou pegar um papel para eu anotar. A sequência de Fibonacci, ela é uma sequência numérica infinita, né? Porque números são infinitos, né? Um conjunto infinito. Eu vou compartilhar aqui para a gente ver o exercício, tá? Só um minutinho. Aqui, ó. Deixa eu tirar. Então, aqui está. Esse é o quinto exercício. Ele não é um exercício muito longo, não. Então, vejam, a sequência de Fibonacci, ela é infinita, tá vendo? Ela começa em 1. A única coisa que eu sei sobre Fibonacci é que os dois primeiros termos da sequência são o número 1, e a partir do terceiro, ele é definido com base na soma dos seus dois antecessores. Certo? Então, se eu pedir lá, mostra para mim qual é o quinto número da sequência de Fibonacci. Bom, esse 1 é o primeiro, esse outro 1 é o segundo, esse 2 é o terceiro, o 3 é o quarto e o 5 é o quinto número da sequência de Fibonacci. Então, se na hora que eu for escolher o usuário pedir, né, na hora que eu pedir para ele digitar o valor do N, ele digitar, por exemplo, 5, ele vai ter que mostrar o número 5. Então, coincidentemente, né, o quinto elemento da sequência é o número 5. O sexto elemento da sequência é o número 8. O sétimo elemento da sequência é o número 13. O oitavo elemento é o 21º. O nono elemento vai ser o 44, o 34, e assim vai, infinitamente. Lembrando, o termo é sempre definido com base na soma dos seus dois antecessores, à exceção dos dois primeiros, certo? Quem pensou nesse exercício? Quem tem alguma ideia? Ó, professor, até pensei, só que chegou uma hora que eu desisti do negócio, já não Tá, aguentava mais. mas você pensou fala um pouquinho do seu pensamento. Você pensou em usar uma estrutura de repetição? Sim, foi a primeira coisa que eu estava tentando fazer. Só que meu Certo. problema foi achar a fórmula para colocar nela. Uhum. Bom, então vamos pegar esse. Quem mais? Quem mais tem alguma. Deixa eu parar aqui o compartilhamento para eu ver vocês. Quem mais tem alguma ideia? Não? Ninguém mais? Ninguém pensou? Professor, no caso, eu pensei em fazer duas estruturas de repetição, porque, Duas. tipo, porque na hora que eu fui ver no papel, o jeito que os dois primeiros números são somados, eu acho que ia ser um pouco estranho passar isso para programação. Daí eu fiz duas estruturas de repetição. Bom, talvez não precisasse ter essa complexidade toda de duas estruturas de repetição. Sempre que a gente coloca uma estrutura de repetição dentro da outra, o nosso algoritmo ele passa a ter o que se chama na computação como complexidade polinomial, né? E aí, se você puder fugir disso, é bom. Nesse caso da Fibonacci, uma estrutura só resolve, tá? A sacada está em como você inicia as suas variáveis, tá? Então, vamos compartilhar aqui deixa eu abrir aqui o editor de texto e a gente compartilha uma tela só para a gente raciocinar um pouquinho, tá? Pessoal que está chegando agora, estão entendendo o que a gente está fazendo, do que nós estamos discutindo? Então, a gente está falando... Acabei de voltar. Acabou de voltar? Onde você foi? Foi passear? Caiu, né? Não, fui estender roupa. Depois você deixa a roupa na máquina, menina, depois você estende. Nem me fala disso. Minha máquina tá lá vazia porque o cesto tá cheio. Mas depois a gente trata disso. Justo. O que tá cheio também é a minha pia. Gente, não para. A minha cozinha não fica limpa nunca. Não sei o que tá acontecendo.
Vamos compartilhar aqui um editor de texto só para a gente raciocinar juntos, tá? E aí, qualquer dificuldade de entendimento, a gente para. Vocês entenderam o problema? Então, a gente tem uma sequência infinita de números, tá? Os dois primeiros termos dessa sequência são pré-definidos como número 1, e a partir do terceiro, a gente define o valor dele com base na soma dos dois antecessores. E o que o algoritmo tem que fazer? O usuário vai dizer qual é a posição na sequência na qual ele tem interesse e eu tenho que dizer o valor correspondente, certo? Então, esse é o problema. Então, eu dou a posição e o algoritmo me devolve o número correspondente àquela posição. Entendido o problema, vamos pensar sobre ele. Ó, eu vou até colocar uma tabela aqui. Estão vendo aqui meu editor de texto? Sim, professor. Tá, então eu vou colocar aqui uma tabela com muitas colunas, 2 linhas, tá? Aqui eu vou chamar de posição ou índice, sei lá, como vocês quiserem, e aqui vai ser o número correspondente àquela posição, tá? Correspondente. Escreve tudo isso, número correspondente. Então, por exemplo, na primeira posição, qual é o número? É o número 1, pré-definido. Na segunda posição, qual é o número? É o número 1 também, tá? Deixa eu centralizar isso daqui e vai ficar melhor. Ok? Então, primeira posição é o número 1. Segunda posição, né? Índice 2, também é o número 1. Eu começo a ter problema a partir da terceira posição. Por quê? Eu preciso saber quem são os dois antecessores para poder somá-los, tá? Então, vocês concordam comigo que se eu perguntar lá para o usuário, né? Eu falar para ele assim, ó, qual o valor do N? Lembrando que N é o índice, ou é a indicação da posição. Se eu perguntar para ele qual é o valor do índice, se ele responder 1, a resposta que eu vou dar para ele é difícil ou é fácil? Fácil. Depende. Ó, se eu pergunto para o usuário qual é a posição ou qual é o índice da sequência de Fibonacci que você quer saber. Se ele falar assim, olha, eu quero saber qual é o número da posição 1, eu vou ter algum trabalho para responder para ele? Não. Não, porque, por definição, a primeira posição é o número 1. Então, a resposta vem imediata, né? Então, a resposta rapidinha sai, que é o 1. Ok. Se ele falar para mim, ó, se ele falar assim, eu quero saber qual é o elemento do índice 2, ou seja, qual é o elemento que está na segunda posição. A resposta é rápida ou é demorada ou é complexa? É rápida. É rápida também, porque a segunda posição também sei que é 1. Tranquilo. Agora, e se eu falasse para mim, eu quero saber qual é o índice, qual é o elemento de índice 3, ou seja, qual é o elemento lá da posição 3. Aí eu tenho um pouco de trabalho. Por quê? Eu preciso saber quem são os dois anteriores. Então, se ele está pedindo para mim qual é o terceiro, eu preciso saber quem era o segundo e quem era o primeiro, certo? Se eu souber essas duas coisas aqui, tranquilo. Então, eu vou pegar, olha, a resposta vai ser o quê? Vai ser 1 mais 1, que é o 2. Eu sabia, porque eu tenho aqui as duas respostas, certo? Ok. E se ele falar para mim, escuta, fala para mim qual é o número que está no índice 4. Bom, se ele falar para mim que ele está interessado no número do índice 4, significa que eu tenho que lembrar do terceiro e do segundo. Esse daqui eu não me interesso mais por ele, não é? Então, aí a resposta seria o 2 mais o 1 e a resposta seria 3. Então, a cada vez que eu aumento uma unidade aqui no índice do meu interesse,
eu desprezo um item lá do passado, porque ele não vai me interessando, não está me interessando. Então, por exemplo, quando eu falei, quero saber qual é o índice da posição 4, eu precisava saber quem era o da 3, quem era o da 2. Este daqui, deixa eu pintar ali de amarelo, esse aqui já deixou de me interessar. Quando ele pedir o elemento da quinta posição, do índice 5, eu preciso saber quem é o da 4 e quem é o da 3. Esse aqui da segunda posição não me interessa mais, né? Então, sempre preciso saber quem são os dois antecessores. Antes, não preciso mais, tá? Bom, agora, todos os elementos, eles são sempre definidos com base nos seus antecessores. Então, se o usuário pedir o elemento aqui da posição 6, eu vou ter que passar por todos esses antes até chegar aqui, que é o que interessa a ele. Não tem como, tá? Eu sempre vou partir dos dois primeiros valores, que são aqueles que eu sei imediatamente. Então, para eu chegar, por exemplo, aqui nessa posição 6, eu passei por 1, 2, 3, 4, 5 posições. Isso aqui já é um indício de que a gente vai precisar de estrutura de repetição para resolver esse problema. Tá? E outra coisa que eu preciso usar, estrutura condicional. Eu vou ter que testar se o índice que o usuário está pedindo para mim é 1, é 2 ou é maior que 2. Porque se for 1, se for 2, meu problema está resolvido. Eu vou ter complicação se ele for maior que 3. Tá certo? Então, vamos resolver? Entenderam mais ou menos o raciocínio aqui? Se não, a gente vai fazer agora o algoritmo. Sim. Beleza. E aí a gente traz para a linguagem computacional esse nosso pensamento. Então, vamos lá. Não? Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim, professor. Só eu que não. Então tá. Aqui, Visual G. Vou apagar aqui meu comentário. Esse exercício aqui é o exercício 5 da lista 6, que tem como objetivo descobrir um número na sequência de Fibonacci. Tá? Assistiram ao filme que eu sugeri? Código da Vinci? Então, Eu já assisti, então. Já, né? Ah, então tá bom. Gostou? Sim, é bem legal desse tipo de filme que te leva a pensar. Então, lembrou que lá em algum momento eles precisam saber a sequência de Fibonacci e desvendam um código lá. Muito legal. Ó, Das então vamos... páginas. Oi? Sequência das páginas dos livros. Aí, viu? Eu já nem lembrava mais em que momento que eles usavam isso, mas... Então vamos lá. Inclusive, Oi. Inclusive? Professor, o Eliel tá perguntando no chat o que é era Fibonacci. isso. O que seria Fibonacci? Fibonacci é o nome do sujeito. Na verdade, é um apelido, tá? E do inventor, de um matemático, que, dentre muitas coisas, né, definiu essa sequência aí, a sequência de Fibonacci, essa sequência numérica. Meus conhecimentos em matemática, né, não sou matemática, então, meus parcos conhecimentos me impedem de dizer uma aplicação prática da sequência de Fibonacci, além de desvendar códigos e coisas do gênero, tá? Mas certamente, se a gente conversar com um matemático, ele vai dar muitas utilidades para ela, tá? O Fibonacci é o nome do sujeito. Aí, ó. Já está me dando aqui uma utilização. Vamos lá? Vamos resolver esse trem? Deixa eu minimizar aqui. Ok. Se mais alguém chamar no chat, vocês me avisam, tá? Porque eu esqueço de olhar para eles. Bom, variáveis. Eu preciso saber qual é o número, né? Dentro da sequência. Então, vou colocar aqui, número dentro da... Não, só número, tá?
A sequência de Fibonacci, ela é uma sequência de números inteiros, na verdade, números naturais, né? Porque não tem negativo nessa sequência. Então, ela é infinita só para a direita, tá? O número que o usuário deseja descobrir, o N, que indica a posição, né? O índice, também vai ser dado pelo usuário, tá? Por enquanto, são essas duas variáveis que, assim, o exercício aponta como necessárias, né? Então, o usuário diz para mim o N, que é o índice, e eu respondo para ele com o número correspondente. Perfeito. Só que entre a requisição do usuário e a minha resposta, eu preciso fazer alguns procedimentos. Vocês perceberam que eu, a todo instante, estou precisando me lembrar de quem eram os dois antecessores. Então, possivelmente, eu vou precisar de uma variável para representar o antecessor 1 e uma variável para representar o antecessor 2, tá? Por conta de toda aquela dinâmica que eu já mostrei para vocês. Por enquanto, eu acho que é isso. Então, essas variáveis aqui são todas do tipo inteiro, ok? Muito bem. Agora, vamos lá. O usuário, considerando que a gente está falando para ele, que a gente está brincando de descobrir números dentro da sequência de Fibonacci, eu não vou permitir que ele digite números menores que 1. Porque o primeiro número da sequência é 1, o segundo é 1, o terceiro é o 2. Eu não vou permitir que ele digite números menores que 1. Não adianta ele falar para mim, ó, descobre qual é o número da posição menos 8. Não existe, né? A posição menos 8 não existe. A gente já aprendeu a fazer validação de entrada do usuário, não aprendeu? Esqueceram? Sim. Quem esqueceu? Deixa eu ver quem é que está na minha aula. Ó, todo mundo que está aqui estava na aula passada. Eu já esqueci tudo. Já esqueceu tudo? Ah, muito Repete a bem. pergunta, professor. Ela resumiu. Então, se esqueceram, a gente lembra agora. Deixa eu voltar aqui. Vocês continuam vendo o meu visual G? Sim, professor. Tá. Então, beleza. Então, a gente fez na semana passada um exercício para digitar nota, lembra? E eu não aceitava nota menor que 0 e também não aceitava nota maior que 10. Quando o usuário errava, eu dava uma mensagem de erro e pedia para ele digitar novamente. O algoritmo não conseguia avançar enquanto a entrada não fosse correta, não estivesse dentro dos valores corretos, certo? Para fazer isso, a gente usou uma estrutura de repetição, né? Mas primeiro vamos lá. Primeiro vamos escrever aqui o que eu quero. Qual a posição da sequência que você quer conhecer? Qual é isso? Ou seja, qual o número, né, da sequência que você quer conhecer? E aí, o usuário vai digitar para mim o N. Este N não pode ser menor que 1, porque o primeiro elemento da lista está na posição 1. Na posição 0 não tem ninguém, na posição menos 1 não tem ninguém, certo? Então, esta entrada aqui precisa ser uma entrada válida. E nós usamos na semana passada uma estrutura de repetição chamada repita. E eu comentei com vocês que esse tipo de estrutura de repetição serve quando há a necessidade de executar um código uma vez ou mais. Então, para esse algoritmo funcionar, o usuário vai ter que passar por aqui pelo menos uma vez, porque senão não dá para brincar. Se ele errar, eu passo uma segunda vez. Se ele errar de novo, eu passo a terceira. Se ele errar 1000 vezes, eu passo 1000 vezes por aqui. Então, eu fico repetindo isso tudo aqui até o usuário acertar o valor que ele está me fornecendo. Então, repita até N maior ou igual a 1. Tá certo? Se ele digitar, por exemplo, 0, eu passo pela linha 10, pergunto qual a posição que ele quer conhecer, e na variável N ele digita 0. Na hora que eu vou fazer esse teste aqui na linha 12, né, o N está valendo 0. 0 é maior ou igual a 1? Não.
Isso aqui resulta em falso. Se é falso, volta para cá e repete mais uma vez. A estrutura repita, ela fica sendo executada até esta condição ser verdadeira, tá? Não esqueçam disso. Pode até anotar aí. Repita, então, essa é uma das maneiras de validação? Essa é uma das principais maneiras de validação, tá? Toda vez que você vai receber a entrada do usuário, ele vai ter que te fornecer essa entrada pelo menos uma vez. Beleza, então você deixa ele fornecer e depois que ele fornecer, você testa. Se ele errou, volta, pede a segunda vez. Mas pelo menos uma vez ele vai passar por aí, tá? Então, toda vez que eu falo assim, olha, obrigatoriamente o número tem que ser maior que 5, significa que você vai ter que montar uma estratégia desse tipo aqui, para não deixar a execução ir adiante com o valor de entrada incorreto, tá? É a mesma coisa quando eu vou entrar no meu aplicativo do banco e ele pede meu CPF, né? Aí eu vou lá e eu digito os 11 dígitos do meu CPF. Se eu digitar 10 dígitos e clicar no avançar, ele diz que o CPF está inválido. Se eu digitar os 11 dígitos, mas lá aqueles dois últimos números, né? O que é os dígitos de verificação, se eles estiverem corretos, ele valida e diz que está errado. E não deixa eu ir para frente enquanto eu estiver errando, né? No caso das senhas, é pior ainda, porque ele vai contando. Cada vez que eu errar, ele conta, né? E quando eu errar mais de 3, normalmente ele me Professora, como Oi. que esses sites, por exemplo, você se cadastra num site e ele valida seu CPF, como que é realizada essa... Existe uma regra, quer ver? Peraí, deixa eu parar aqui Vou buscar lá no navegador. Peraí. Compartilhar aqui. É que desde que eu comecei as aulas eu sempre fico tentando imaginar como funciona esse negócio. Peraí. Cadê, gente? Meu navegador sumiu. Eu tô com muita janela aberta. Pera um minuto. Deixa eu fechar mais janelas aqui, porque... né? Ver se agora eu consigo compartilhar meu navegador. Acho que essa tela. Não. Que tela vocês estão vendo agora? A atualização está disponível para este computador. Ah, e meu Linux está me derrubando. Vou parar aqui o compartilhamento. Ele não deixa eu ir para o navegador. Ah, tá. Tá, já achei. Voltando para cá. Aí, de novo. Hoje eu tô meio mais ou menos, tá? Meio quarta-feira. Tá. Ó, vamos aqui, ó. Agora vocês estão vendo meu navegador, né? Coloca aqui no Google. Estamos, professora. Regra para validação de CPF. É a mesma regra, tanto para o CPF quanto para o CNPJ, tá? Só que o CNPJ tem mais dígitos. Aqui, ó. A conta. Ele faz essa conta aqui, ó. Vamos supor que ele tenha dado esse dígito, esse CPF, tá? O que ele vai? Ele vai fazer uma conta com esses 9 primeiros números e aí ele descobre o primeiro dígito verificador. Depois ele faz um cálculo com os 9 e mais o primeiro dígito e descobre o segundo. Basicamente é isso aqui, ó. Ele pega o primeiro dígito, multiplica por 10. Pega o segundo por 9. O terceiro multiplica por 8, tá vendo? Vai fazendo essa multiplicação toda aqui. E aí depois ele divide por... Na primeira vez, ele vai dividir por 10, tá? Porque ele está querendo descobrir esse primeiro número. E depois ele repete o mesmo procedimento, tá? Então é uma continha bem simplesinha, ó, que ele faz, tá? Ele pega, multiplica, soma tudo e depois faz as divisões. Divisão por 11, perdão. Não. Primeiro divide por 10, depois divide por 11. Tá? É uma continha bem simples, um forzinho. Aliás, você podia fazer um exercício, né? Isso. Fazer um exercício para a gente aprender a validar CPF e CNPJ. Mas dá uma lida nisso aqui depois. Não sei quem perguntou, foi o Juliano. E aí você vai entender. É uma conta bem simplesinha, tá? E todos, inclusive se você colocar lá, quer ver? Melhor ainda, ó. Ó. Código em Java para validação do CPF.
Já tem o código pronto para você. Espera. Aqui ele está explicando de novo a regrinha. E aqui está o código. Olha que fofo. Tá vendo? Para validar. Vamos ver se tem Visual G. Código em Visual G. Ó. Tá? Então, só depois vocês botam lá no Google que tem explicando rapidinho. Nada mais é do que estrutura condicional, estrutura de repetição e variável acumuladora e pegar resto de divisão. É isso. Ou seja, com tudo que a gente aprendeu, dá para validar CPF e CNPJ. Tá? Mas voltando, que eu já não sei onde é que eu estava. Não sei nem porque eu cheguei nisso. Ah, estava validando a entrada do usuário. Professora, isso. Não sei nem por que eu fui parar ali. Mas enfim. Ah, professora Edilene, professora Edilene. Não é isso aqui. Estão me vendo agora? Sim. Tá na tela da senhora. E agora estão no Visual G? Isso. Ah, Isso. beleza. Então tá, voltamos aqui, onde a gente estava então falando da validação. Já dá até para a gente testar, ó. Deixa eu botar para cá. Qual a posição da sequência que você quer? 0. 0 não existe, não tem o zerésimo elemento, né? Olha lá, ó. Ele pediu de novo. -4. Ele pediu de novo. Ah, se você quiser melhorar ainda e dizer que ele cometeu um erro, né, orientá-lo antes de pedir para ele digitar novamente, a gente pode fazer isso. Ó. Deixa eu colocar o 1, aí ele termina. A gente pode fazer isso. Depois que ele digitou o número, eu posso fazer uma verificação. Olha, se o número que você digitou for menor que 1, significa que errou, não é? Então, escrival, né? Você precisa digitar valor igual ou superior a 1. Tá? E fim C. Então, o que acontece? Ah, professora, por que você colocou a condição aqui e colocou a condição aqui? A estrutura condicional, ela consegue verificar que aconteceu o erro, mas ela não tem poder para reexecutar uma linha por onde eu já passei. Então, olha, quando eu estou aqui na linha 12, eu consigo saber que o usuário cometeu um erro ao digitar, mas a estrutura condicional, o C, ele não tem poder para mandar a execução de volta aqui para a linha 10, para as linhas 10 e 11, para ele conseguir repetir. Entendeu? Então, o C existe apenas para verificar que aconteceu o erro e dar uma mensagem de orientação. Quem tem poder de devolver a execução lá para uma linha por onde eu já passei é a estrutura de repetição. Então, eu venho aqui e verifico. Ah, você não acertou ainda. Volta para lá e faz direito. Tá? Então, por isso que tem as duas coisas. Uma é para perceber que o erro aconteceu e dar uma mensagem. E a outra é para perceber que o erro aconteceu, não era o que eu esperava e mandar fazer de novo. Tá bom? Perfeito. Só que a gente ainda não fez nada do que está sendo pedido, né? Eu só sei que o cara, quando ele chegar aqui na linha 17, o cara ou a cara, né? Ele vai ter digitado um número, uma posição que existe dentro da minha sequência. Perfeito. Se ele digitou 1, o problema está resolvido? Se ele falou, ó, mostra para mim o elemento dentro da sequência na posição 1, qual é a resposta que eu tenho que dar para ele? 1. Então, eu vou colocar, ó, o número recebe 1. Fim C. Qual é a outra resposta imediata que eu tenho para ele? Em que situação que eu tenho uma resposta imediata também? 2. O 2. 2. Ah, será que eu tenho que fazer um outro C aqui, ó? Se n igual a 2, então num recebe 1. Posso fazer assim? Pode, porque daí tem que somar com o de trás, né? Então, você pode, né? Porque
Se ele digitou N igual a 1, ele vai entrar nesse C. Se ele digitou N igual a 2, ele vai entrar nesse C. Ou, como eu já aprendi, e eu sou um programador chique, cheio dos recursos, eu boto um ou aqui, né? E arranco esse outro C. Então, se o N for 1 ou se o N for 2, então a resposta já é imediata, certo? Tudo Caraca, bem? perfeito. Bonito, né? Fica chique. Muito bem. Agora, e se não for 1 e se não for 2? Se for 3, 4, 5, 6, o que eu faço? Eu posso... Eu pergunto, nem deu tempo de vocês responderem, né? Eu posso fazer isso aqui, ó. Senão, O senão, isso, segura esse senão aí. Quem falou, segura ele aí. Ó, eu poderia colocar aqui um outro Czinho, se n maior que 3. E aí fazer um monte de coisa aqui dentro, fim C. Bom, eu sei que se eu cheguei aqui na linha 17, olha só como é que o nosso programa, nosso algoritmo, ele está aprendendo. Já ouviram falar na expressão aprendizagem de máquina? Né? Então, aprendizagem de máquina é uma técnica, né, que envolve inteligência artificial, que está muito em voga agora, né? Mas todo algoritmo ele vai aprendendo. Nesse nosso caso, quando a gente está aqui na linha 17, o meu algoritmo já aprendeu que o valor do N só pode ser maior ou igual a 1, porque senão ele não estaria aqui, ele estaria ainda aqui dentro do repito. Tá? Se ele entrou aqui no N maior que 3, beleza, é um número válido. Ele vai entrar aqui quando for 3, 4, 5, 1 milhão. Ou seja, ele vai entrar aqui todas as vezes que esta comparação aqui deu falso. Certo? Então, eu posso fazer um outro C isolado aqui, se eu quiser. Ou, eu sou programador chique também, eu faço um C não. Tá? Então, se o N for 1 ou se o N for 2, resposta imediata. Se não, aí eu tenho que elaborar um pouquinho. Tá? Se eu cair aqui na linha 20, o menor valor que o N estará assumindo é quanto? Se eu chegar aqui, qual é o valor 3. mínimo de 3? Isto mesmo. Perfeito. Nosso algoritmo é um algoritmo que aprende. Se ele entrou aqui, é porque o meu N é pelo menos 3. Ora, se ele é pelo menos 3, quem são os antecessores? Quem é o antecessor? 1? 1 e 2. 1 e 2. Ah, que orgulho de vocês. 1 e 2? Não. 1 e 1. o em 1, mas tipo, no Né? índice só que muda. Exato. Eu não me expressei bem, né? Se eu estou na posição 3, vocês responderam correto. Se eu estou na posição 3, quem são os antecessores? Posições 1 e 2. Perfeito. Agora, quem são os elementos que estão nas posições 1 e 2? O 1 e 1. Perfeito? Muito bem. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou fazer um para. Tá? Esqueci de uma variável. Eu vou usar essa variável contador aqui, que eu chamei de i, pode ter qualquer nome, tá? Vou declará-la aqui em cima. Eu esqueci dela. Então, esse meu i, ele vai fazer o seguinte. Ele vai de 1 até o número. Fácil. O que eu tenho que fazer aqui? Perdão, não é de 1 não, é de 3. Por que eu coloquei 3 aqui? Eu já estou ajudando vocês no exercício que vai ter no exercício de compreensão, mas não tem problema. Ó, a gente fez um raciocínio seguinte. O elemento da primeira posição, que eu chamei de antecessor 1, é 1. O elemento da segunda posição, que eu chamei de antecessor 2, é 1 também. Então, eu tenho que fazer esse para aqui para tentar descobrir os elementos da terceira posição em diante. Tá certo? Então, vamos supor que o usuário tenha pedido
o elemento da terceira posição. Então, o meu I vai de 3 até o próprio 3. O que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou fazer número, receber, o antecessor 1 mais o antecessor 2. Tá certo? Se eu estiver pedindo o elemento da terceira posição. Agora, e se eu estiver pedindo o elemento da quarta posição? O que vai acontecer? Lembram que eu... Professora, Oi. não ia dar errado isso aí, porque em nenhum lugar você falou quanto vale o num. Falei aqui. O num? Aqui. Ah, não é num, o num tá aqui, ó. Tá vendo que ele não é uma variável acumuladora? Ele só tá aparecendo aqui, ó, do lado esquerdo. Né? A acumuladora aparece à esquerda e à direita. Quem é que precisava ter recebido o valor? O ante 1 e o ante 2. Eles receberam aqui, ó. Não, sim, mas eu digo, tipo, para fazer o loop aí. Ah, não, mas que a gente não acabou ainda não, cara. A gente vai botar mais coisa aqui. Peraí. Vou parar o meu compartilhamento aqui, só para voltar lá naquele nosso raciocínio, que eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Ó. Estão vendo aqui, né? Minha tabelinha pintadinha de amarelo. Então, esses dois que eu pintei aqui de amarelo são aqueles para os quais eu já tenho a resposta imediata. Certo? Se o N que o usuário digitar for 3, basta eu somar esse 1 com esse 1 e eu tenho a resposta. Agora, e se ele pediu o quarto? Se ele pediu o quarto, eu vou ter que fazer este cálculo aqui. Para eu saber o elemento da quarta posição, eu vou ter que fazer o cálculo para descobrir quem é o terceiro e memorizar quem era o segundo. O primeiro não me interessa mais. Então, o que eu faço? Eu apago esse cara e falo, ó, o antecessor do 4, o antecessor 1 é esse, o antecessor 2 é este, e aí a minha resposta vai ser o quê? Vai ser o 1 mais o 2. Então, ó, quando eu tiver que receber a resposta do 4, né, o elemento aqui da quarta posição, eu preciso saber quem eram os dois antecessores, que é estes dois aqui, ó. Né? O 2 e o 1. Este aqui não me interessa mais, então ele pode ser apagado. O que eu quero dizer com isso? Que eu vou fazer umas sobreposições aqui. Opa, tem alguém no chat. O ante 1 e o ante 2, eu não poderia ter declarado ele no início, que valia 1? Podia. Podia. Sem problema nenhum, tá? Bom. Deixa eu botar aqui. Estão vendo meu visual G, né? Muito bem. Sim, professora. Beleza. O que vai acontecer aqui? Isso é o que eu fiz se, por exemplo, eu estiver trabalhando procurando descobrir qual é o elemento da posição 3. Se for da posição 4, o que vai acontecer? O anterior 1 vai receber aquilo que estava no anterior 2 e o anterior 2 vai receber aquilo que estava em número. E eu vou dar um fim para. E aí você já deve estar perdidos, não tem problema. Eu vou continuar e daqui a pouco a gente vai fazer um testezinho de passo a passo, tá? E aí eu vou colocar aqui. Perdido lá no início. Já perdeu lá no início? Tá bom, a gente já te resgata, tá? O número da posição N é... Opa. É... Não. Aí... Apaga tudo aqui. Acho que tem um fim algoritmo aqui embaixo, em algum lugar. Tá. É isso aqui. Se eu não esqueci nada, isso aqui resolve o nosso problema, tá? Vamos fazer uma execução passo a passo? Dá um F8 aqui. F8, mais F8, mais F8. Declaração das variáveis. Todo mundo está valendo zero. Estrutura de repetição. Qual número você quer? Vou dizer que eu quero o primeiro número, só para mostrar, tá? Olha lá, minha variável N está valendo 1.
Saio do repita, porque eu acertei. Aí ele vem nesse C aqui, ó. Se o N é igual a 1 ou o N é igual a 2. Vai dar verdadeiro, certo? Então, o número que eu tenho é 1 e erro. Quer ver que vai dar um erro? Ele não mostrou nada. Por que ele não mostrou nada? Porque a professora de vocês colocou a mensagem no lugar errado, né? Esta mensagem já está aqui, ó. Fora da estrutura condicional. Eu fiz C. Ela vai ser mostrada de qualquer maneira, certo? Porque se eu entrar aqui, eu dei um valor para o número. Se eu entrar aqui, eu também dei um valor para o número. Então, eu posso escrever fora do fim C, porque de qualquer maneira ele vai ter um valor, tá? Então, é bom a gente fazer execução passo a passo, porque a gente pega erro. Vamos lá de novo. Então, tá. Declaração das variáveis. Qual é o número que eu quero? Número 1 novamente. Ó, aí, N igual a 1 ou N igual a 2? Entrou, atribuiu 1 ao valor do num e mostrou, ó, o número da posição 1 é 1. Beleza. Terminou. Vamos fazer mais um teste. Agora eu vou pedir o número 2, tá? Ó, 2. Então, lá na minha variável N está o 2. Saio do repita. Entro nesse C, vai ser verdadeiro novamente. O num recebe 1. E eu vou lá embaixo e mostro a mensagem. Ó, o número da posição 2 é 1. Daí, tranquilo, né? Nem precisava de um algoritmo para isso. Agora, vamos fazer a execução com 3, tá? Depois com 4 e quantos forem necessários. Ó, 3. Saio do repita. Não vou entrar nesse então, porque o N não é igual a 1 e também não é igual a 2. Ele caiu no senão. Maravilha. Então, eu já sei. Ó, se prepara para fazer a conta, porque você está procurando um número que com certeza está da posição 3 para frente. Então, ele se prepara. Opa, pode ser, então, que eu esteja tentando descobrir o elemento da posição 3. É por causa dessa suposição que ele atribuiu 1 tanto para a variável ante 1 quanto para a variável ante 2. Porque ele está imaginando que o número é pelo menos 3. Então, os antecessores é o da posição 1 e da posição 2, tá certo? Só que, como ele não sabe qual é realmente o número que interessa, ele fez esse par aqui, tá? Então, eu vou de 3 até o número. No meu caso, o num está valendo 3. Tá vendo aqui na variável? Na área das variáveis? O N está valendo 3. Opa, mais um erro que a professora Edilene descobriu. Aqui não é num, aqui é N. Tá? Então, vai dar erro, eu espero que dê erro, tá? Vou continuar aqui com o meu F8. Tá vendo que já deu erro? Por quê? Porque aqui não é num, aqui é N. Eu vou do 3 até a posição que o usuário pediu para mim. Tá bom? De novo. Nossa. Tá vendo por que é difícil, Rogério? Qual é o número da posição? 3. Vamos lá. Sair do repita. Vou entrar no senão. Anterior 1 recebe 1. Anterior 2 recebe 1 também. E a minha variável I vai receber 3, tá vendo? Porque eu estou procurando um número que está do 3 para frente. Muito bem. Então, quando eu estou passando nesse for aqui pela primeira vez, eu estou definindo qual é o número correspondente à posição 3. Tá? Então, o número é o quê? É 1 mais 1. Olha lá, o número está valendo 2. Então, posição 3, o número correspondente é o 2. Só que pode ser que o usuário tenha pedido da posição 4, da posição 5, tá certo? Então, antes de dar a resposta, o meu algoritmo já se prepara para ter que continuar calculando. Então, quando eu faço ante 1 receber ante 2, significa que eu estou passando o valor 1 para ele. E quando eu faço o ante 2 receber num, significa que está recebendo 2. Quem é que tem como antecessores o 1 e 2? É o quarto elemento da posição. Se eu precisar calcular o quarto elemento, eu já tenho os dois antecessores dele. No meu caso, ele já vai sair do para. Por quê? Porque na hora que ele chegar aqui no fim para, a variável i vai passar a ser 4. Ele acha que ele vai precisar calcular o quarto elemento.
mas não precisa. Por quê? Porque o usuário pediu o terceiro. Então, daí ele sai e mostra para mim, ó, o terceiro elemento é o número 2. Tá? Vamos executar de novo pedindo o quarto elemento? Tá. Vamos lá. Quarto elemento agora. Ó, 4. Então, minha variável n está com 4. Sai do repita. Cai no senão. Então, beleza. Quero descobrir qual é o quarto elemento. Porém, para eu chegar no elemento da quarta posição, eu preciso descobrir quem é o da terceira. Não fujo disso. Para descobrir quem é o da terceira, eu inicializei os dois antecessores com 1. O meu i, observem aqui, ó, na área das variáveis, começou com 3. Por quê? O primeiro que eu descubro é o da terceira posição. Como? Somando o antecessor 1 com o antecessor 2. Então, minha variável num já está com 2. Ok? Aí, para eu ir para descobrir o elemento da quarta posição, eu preciso saber quem são os seus dois antecessores. Ou seja, eu preciso saber quem está na posição 3 e quem está na posição 2. Então, o antecessor 1 recebe o que estava em antecessor 2 e o antecessor 2 recebe o número que eu acabei de calcular. Olha lá, ó, antecessor 1 está valendo 1, antecessor 2 está valendo 2. Exatamente o elemento da segunda posição e o elemento da terceira posição. Quando eu chegar no fim para, o meu i vai para 4. Por quê? Eu quero calcular o elemento da quarta posição. Como que eu vou fazer isso? Somando os dois antecessores, o 1 mais o 2. Observem que o num está valendo 3. Mudo os valores dos antecessores para uma possível necessidade, só que eu já calculei o elemento que eu quero, que é da posição 4. Quando chegar no fim para, ele sai da repetição e mostra para mim o valor da posição, que é o 3. Entenderam? Não? Não? Então vamos parar aqui e vamos fazer em desenho. Mas quem não conseguiu entender? Eu. Mais ou menos duplo, né? Mais ou menos. Tudo Mais bem. ou menos, só que mais para menos. Vou tomar uma água e a gente continua. Será que eu também? Toma água, gente, porque tá muito seco. Vamos lá. Compartilhar aqui. Vamos lá para o nosso editor. A Belkis falou no chat. Falou no chat. Deus me ajude. Ajude a todos nós, né, Belkis? Só por Deus. Vamos lá. Que tela que vocês estão vendo, hein? Eu? A senhora. Estamos vendo a senhora. Ai, eu com meu cabelo amarrado. Hoje eu perdi a luta por ele. Com ele. Vamos lá. Cadê meu editor de texto? Aqui. Eu vou fazer um outro desenho aqui, tá? Porque esse aqui não foi esclarecedor, porque se ele tivesse sido esclarecedor, vocês teriam entendido tudo. Olha aqui. Vamos lá, tabela, vamos colocar outra tabela. Vou colocar uma tabela com 2 colunas. Eu chamei de índice, né? Índice. E número correspondente. Tá, aqui. Então, a gente já, pelo menos isso já é consenso, né? Elemento da primeira posição, não preciso calcular nada, porque eu já sei que é o número 1. Elemento da segunda posição, também não preciso calcular nada, porque eu sei que, por definição, é o número 1. Certo? Então, isso a gente já sabe. Fizemos aquela estrutura condicional lá. Perfeito. O problema existe a partir da 3 em diante. É aí que tá um problema, né? Então, o que vai acontecer? Se o usuário colocar, por exemplo, o N que ele digitar para mim, né? Se o N que ele digitar para mim for igual a 3. Bom, se ele for igual a 3, é por aqui que eu começo todas
a busca. Se ele falar para mim, olha, a posição que me interessa, o índice que me interessa é o 3, ótimo, eu preciso saber quais são os seus dois antecessores, este mais este. Ok? Se ele falar para mim que o número que interessa a ele é esse aqui, ó, n igual a 6, tudo bem. Ele vai precisar saber quem são os seus antecessores. Só que para ele saber quem são os antecessores, ele precisa saber a partir do 3. Por quê? Quem é o antecessor do 5? Ah, o antecessor do 5 é o número que está na posição 4 e o número que está na posição 3. Perfeito. Quem é o antecessor do 3? Ah, o antecessor do 3 é o número que está na posição 3 e o número que está na posição 2. Então, eu sempre vou ter que descobrir quem é esse sujeitinho aqui para ter condições de seguir adiante calculando os demais. Tá certo? A minha dúvida computacional existe a partir da posição 3. Então, é por aí, a partir da posição 3 que eu começo a fazer os cálculos. Só que, por exemplo, se eu estiver aqui querendo saber qual é o número da posição 6, a posição 3, 4 e 5 são simplesmente parte do processo. A resposta que eu quero é o número que eu vou colocar bem aqui. Os seus antecessores foram um meio que eu usei para chegar à resposta que eu queria. Tá certo? E se isso daqui é um meio, significa que eles vão mudando ao longo do trajeto. Tá certo? Se eu quero saber qual é o valor da posição 6, não tem o menor sentido eu querer armazenar todos os números antes. Tá certo? O máximo que eu vou me permitir guardar são os dois antecessores. Os que estão antes, eu não preciso ficar memorizando o tempo todo. Tá certo? É por isso que a gente vai sobrepondo os valores. Então, vamos ficar aqui, ó, com essa nossa necessidade. É aqui que eu quero chegar. Aqui é que me interessa, tá? Eu quero saber qual é o número da posição 6. O que eu sei quando tudo começa? Eu só sei isso daqui e sei que o valor de uma posição é calculado com base nos seus dois antecessores. Tá certo? Bom, se eu só sei isso, eu vou falar, então tá, então você é o meu antecessor 1, ok? E você é o meu antecessor 2. Porque vocês são os únicos antecessores que eu sei. Por que eu estou chamando esses dois valores de antecessores? Porque eu sei que eu tenho que vir do 3 para frente. E eu sei que eu vou começar a minha busca a partir do 3. Então tá. Então aquele ele está começando em 3 e ele vai até 6. Eu tenho que calcular este, eu tenho que calcular este, depois eu tenho que calcular este, depois eu tenho que calcular este e depois eu vou chegar nesse. Perceba? Eu fiz um cálculo, 2 cálculos, 3 cálculos, 4 cálculos. Iguais. É o mesmo procedimento. Eu vou estar somando o antecessor 1 com o antecessor 2. Se é a mesma coisa, isso tudo aqui fica dentro de uma estrutura de repetição, porque eu vou estar sempre repetindo as operações. O que vai mudar é o conteúdo das variáveis. Tá certo? Então, tá. Então, o meu I, eu vou até chamar isso aqui de I, tá? O meu I começou em 3. Se ele começou em 3, qual é o valor do número que eu vou descobrir aqui? Olha, o valor do número é o antecessor 1 mais o antecessor 2. Ou seja, o meu número é 1 mais 1, que é igual a 2. Perfeito? Este é o número correspondente à posição 3. É a posição 3 que eu quero? Não. Eu quero a posição 6. Esta aqui embaixo que me interessa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu falo, ups, não cheguei ainda onde eu quero, mas eu já calculei mais uma linha. Então, o que eu faço? Olha, eu vou tentar descobrir, então, quem é o número da posição 4. Perfeito. Só que na hora que eu vou descobrir quem é o número da posição 4, eu preciso saber quem são os dois antecessores da posição 4. Ou seja, índice 3 e índice 2. Esse camarada aqui, ó, não me interessa mais. Eu vou até pintar ele de... Não, não é isso. Eu vou... eu queria pintar. Eu vou apagar ele. Esse cara aqui não me interessa mais.
tá? Esse é embaixo, professora. A senhora quer pintar o quadrado, ele é Esse embaixo. aqui? Acho que é. Se Ah, não me engano, é isso aí. oh, obrigada, obrigada. Então, esse sujeito aqui não me interessa mais. Não, eu tô me preparando para calcular o elemento da posição 4. Então, eu preciso saber qual é o antecessor da posição 4. Ou seja, posição 3 e posição 2. A posição 1 já era. Beleza. Então, esse já era significam algumas coisas. Se o meu i agora está aqui, e eu não tenho mais necessidade de saber este valor aqui, ó, não me interessa mais, então o que eu vou fazer? Espera aí, ó. Esse primeiro aqui não era antecessor 1 e esse aqui não era antecessor 2? O que eu vou fazer? Esse cara aqui não me interessa mais. Esse antecessor aqui, ó, esse é o meu antecessor 1, que está com 1, e este aqui é o meu antecessor 2. Antecessor 2 recebe o 2. Deixa eu despintar aqui. Professora, eu dei uma olhada na tabela de Fibonacci e eu não entendi girosca nenhuma. O que você não entendeu? A tabela de Fibonacci? Daqui a pouquinho a gente volta nela. Vamos só tentar entender aqui, ó. O que eu estou querendo dizer é o seguinte para vocês. Se eu estou tentando descobrir o elemento da posição 4, eu preciso saber apenas os elementos da posição 3 e da posição 2. É por isso que a gente fez aquelas outras atribuições. Antecessor 1, tem uma linha lá no algoritmo que está assim, antecessor 1 recebe antecessor 2. Ou seja, o antecessor 1 recebeu o 1. Antecessor 2 recebe o número, ou seja, o antecessor 2 recebeu o 2. Por quê? Na hora que eu chegar aqui, na posição 3, quem é esse camarada? Esse camarada é o antecessor 1 mais o antecessor 2. Ou seja, esse meu número é o 1 mais o 2, que é o 3. Ah, ok. Só que era o número da posição 4 que eu queria? Não. Então, eu tenho que avançar mais uma posição. O meu i vai para 5 e deixa de valer o 4. Ora, se isso vai acontecer, este aqui vai ser um antecessor e este aqui vai ser outro antecessor. Esse aqui não me interessa mais. Então, o que vai acontecer bem aqui? Antecessor 1 recebe antecessor 2. Ou seja, antecessor 1 recebe o 2. Tá vendo que estava com 2 aqui? E aqui embaixo, antecessor 2 recebe o número. Ou seja, antecessor 2 recebe o 3. Tá vendo que eu tinha o 3 aqui? Fazendo isso, deixa eu tirar o negrito daqui. Fazendo isso, o que eu tenho agora aqui na posição i igual a 5? Olha, o número aqui é antecessor 1 mais antecessor 2. Ou seja, o número é 2 mais 3, que é 5. Então, para a posição 5, o número correspondente é o 5. É o que eu quero? Não. Falta só um pouquinho. Eu quero igual a 6. Então, meu i vai chegar até aqui. Vai ficar todo mundo igual. Bom, para eu calcular a posição 6, basta saber a 5 e a 4. Então, o que vai acontecer? Antecessor 1 recebe antecessor 2. Que nada mais é do que antecessor 1 recebe o 3. Esse cara que estava aqui. Vou tirar o negrito. E aqui embaixo, antecessor 2 recebe o que estava em número, ou seja, o antecessor 2 recebe o 5. Aqui, ó, tinha um 5 aqui. Este é meu antecessor 2. Ora, sei o antecessor 1, sei o 2. Aí eu consigo calcular o número, que é antecessor 1 mais antecessor 2. Número é igual a 3 mais 5, que é igual a 8. Percebe? Então, aquelas atribuições que estão dentro do para, elas estão me preparando para descobrir o número da próxima sequência. Melhorou? Deixa eu parar aqui e voltar lá para o nosso Visual G.
Ups. Vocês estão vendo meu Visual G? Sim. Então, ó, a gente calcula o número, tá certo? Calculei o número com base nos antecessores. Só que eu ainda não sei se eu já estou no número da posição que me interessa. Como eu ainda não sei, eu falo, ó, então deixa o número quietinho aqui, armazena os antecessores, por quê? Quando você chegar aqui no fim par, ele vai te jogar aqui para cima de novo. E aí você descobre se você vai ter que recalcular a soma ou não, se você já chegou no ponto de parada. Se você já estiver no ponto que te interessa, você não vai entrar no para mais uma vez e o seu número já está calculado. A minha sugestão, para quem ainda ficou com dúvida, primeiro que tem alguns conceitos novos, né? A própria sequência de Fibonacci é uma novidade, né? E colocar, fazer essa interpretação e colocar aqui dentro do algoritmo. A minha sugestão é que vocês peguem, não fecha o Visual G, fecha o computador e vai no lápis mesmo, sabe? Faz uma caixinha, vai colocando o valor ali dentro e vai seguindo passo a passo para ver o que está acontecendo. Tá bom? Alguém tinha falado que olhou a sequência de Fibonacci e ficou perdido. Você olhou aonde? Em algum site? Vamos abrir ele. Google. Google. Ah, santo Google. Estão vendo aqui, meu navegador? Google. O que você botou aqui no Google? Sim. O que você colocou? Fibonacci? Sequência de Fibonacci. Aí fui Primeiro em aqui? fotos. Não, fui nas fotos. Então, aqui nas fotos, tem toda uma interpretação matemática para o negócio, né? Lembra que eu falei, olha, meu conhecimento em matemática me impede de dar uma interpretação mais apropriada aí, né? Eu trago esse problema para a gente fazer estrutura de repetição. Mas, ó, nessa fotinha aqui nessa fotinha, vou pegar uma que seja favorável a gente, né? Aqui, ó, nessa imagem, né? O que está acontecendo? Ele te mostra os valores e te dá uma imagem, uma descrição geométrica, né? Ele faz o desenho aqui para você, né? Então, primeiro elemento, 1. Segundo elemento, 1. Terceiro elemento, 2, né? E assim vai. Agora, eu não sei por que ele fez essa casinha de abelha aqui, mas ele está mostrando a nossa sequência. E o outro que estava embaixo? Então, volta aqui. Este. Não, não. Fecha o preto. Isso. Este. Isso. Nossa, Deus me livre. Eu tô com medo disso. Tá. Primeiro elemento, 1. Segundo elemento, 1. Terceiro elemento, 1 mais 1. Terceiro elemento. Quarto elemento, 1 mais 2. Ah, que legal isso aqui. Isso aqui ficou mais... mas aí você tem que ver como é que você dispõe isso daqui, né? Assim, meus conhecimentos matemáticos me impedem, tá? De fazer uma análise desse negócio aqui. O que me interessa é o seguinte, primeira posição, 1. Segunda posição, 1. Terceira posição, 2, tá? Se baseia aqui na sequência e era só isso que a gente precisava. Tá? Não precisa ler mais nada. Não precisa ser especialista em sequência de Fibonacci, não. Eu já estava imaginando como que era isso, tipo, no contexto geral. Nunca mais precisar fazer o programa de número. Era só uma vez, aí, por exemplo, determinar em que sequência que quer e até que número que iria querer. Quantas vezes iria ficar repetindo até chegar. Eu já estava imaginando isso. Vai imaginando isso, dá para fazer. Aí são variações do seu algoritmo. Esse nosso que a gente fez aí, você dá a posição, ele te dá um número correspondente. Legal. Você pode falar, me faz um algoritmo que me mostre da quinta posição em diante. Que me mostre só os números da sequência Fibonacci que são pares. Enfim, você pode variar aí na história, né? Mas todos eles vão se basear no quê? Na análise dos dois antecessores. Né? Porque a única coisa certeira é que os dois primeiros valores da sequência são formados pelo número 1. O resto é tudo com base no passado.
né? Fibonacci, né? A sequência de Fibonacci também é um exemplo que a gente usa muito quando vai aprender uma estratégia de programação chamada recursividade, que é quando uma função, um programa, né, um subprograma, chama a si próprio para resolver o problema, entendeu? A gente vai chegar nisso uma hora, tá? E aí a gente vai voltar em recursividade, porque é um exercício que está sempre olhando para o passado para resolver, tá? Mas ele foi colocado aqui... Professor, oi. Eu gostaria de dar uma sugestão em relação aos conteúdos que a senhora vai dando, né? Por exemplo, a senhora deu repetição para, senão, repita, entre as outras, né? Uhum. E as listas de exercício, elas são na sequência. É um exercício, ela começa do mais fácil, vai para o mais difícil, certo? Aí começa Às lá, vezes eu primeiro coloco bem fácil, difícil no começo, mas normalmente. não, sim, mas ela vai ter todas, né? Sim. Se tivesse, por exemplo, essa aí que a senhora está passando agora, né? Uhum. Se tivesse uns 2 ou 3 exercícios desse, porque eu acho que preciso praticar, entendeu? Porque um só eu não vou conseguir praticar. Não, mas tem até outra lista já para vocês hoje, tá? Tanto é que esse era o Então, último mas da assim, lista, né? não, sim, mas eu digo assim, ter mais de um exercício de um assunto só, entendeu? Entendeu o que eu quis dizer, professora? Entendi. Mais um Por exemplo, exercício. Isso, por exemplo, assim, ó, hoje a senhora está dando isso daqui, certo? Digamos que vai ser só isso. O exercício para a gente poder fazer, tem uns 2, 3 dele para poder fixar na cabeça, entendeu? Porque os que já passou, eu já não lembro mais nada. Então, você tem que ficar olhando, reolhando. Então, eu acho que como fala? É só praticando para ir memorizando. Então, na verdade, a gente se embolou aqui na história da recursividade, Culinária. E aí, até uma confusão que eu fiz. Não embolou não, professora. Foi até bom explicar de novo, sim. Mas assim, é que eu já tinha pensado nisso antes, em relação aos exercícios, entendeu? Sim. Porque eu estou tendo aula particular de matemática. E o professor está fazendo isso, entendeu? Passando mais exercícios de um assunto para tentar fixar. Então, e eu acho que seria legal para lógica, para quem tem dificuldade, né? Sim, não precisa ser para todo mundo. Ou disponibiliza lá, né? Não como obrigação, mas para quem quiser, para poder praticar. Colocar mais, né? Isso. Tá. Neste que eu coloquei, essa lista que eu coloquei agora, o objetivo dela era usar as 3 estruturas de repetição, né? Tanto para, que a gente já tinha, o enquanto e o repita. Mas vou pensar, vou fazer, na verdade, eu vou ter que fazer umas listas com mais exercícios, né? Que aí vai dar para praticar mais, né? Isso, aí a senhora cobra um de cada, mas os outros ficam para exercício de fixação. Eu acho que seria interessante para quem tem dificuldade. Eu tenho, né? Sim, até todo mundo tem. Bom, então, recursividade não, Fibonacci é isso daí, tá? Tem um exercício de Fibonacci no exercício de compreensão, tá? Mas é mais fácil que eu tô perguntando lá. Ih, rapaz! Eu não queria nem resolver isso, mas essa resolução já ajuda um pouquinho no entendimento. Mas o algoritmo está lá no exercício, tá? Vocês só vão ter que responder sobre ele. Pois bem, vamos fazer... Ficou faltando mais um? Ficou, né? Antes disso... Deixa eu só abrir. Eu coloquei uma lista de exercícios para vocês, agora há pouquinho, tá? Então, não tenho a pretensão de que vocês tenham olhado para ela, não. Mas eu quero mostrar uma coisa. Aqui. Vou ter que abrir lá pelo ambiente virtual mesmo, não vai ter jeito. Eu coloquei um exercício, uma lista de exercícios, e eu coloquei um exercício cara de prova, tá? Só para vocês estudarem. Assim que eu conseguir abrir aqui, eu mostro para vocês.
Ó, o exercício de compreensão tá lá, prontinho, à espera. Ó, eu coloquei a 7ª lista de exercícios lá. É uma lista pequenininha, mas depois eu monto mais, tá, Inara? Eu coloquei aqui o exercício 3, ele tá até com a pontuação aqui, tá vendo? É só para vocês terem uma ideia de como é que vai ser a cara da prova, tá? Não vai ser essa questão, obviamente. Mas vai... Poxa, nem para deixar aí para a gente ir aquecendo. Né? Então, essa aqui é um aquecimento. Então, vai ser sempre assim. Vai ter uma historinha sendo contada, tá? E aí, eu vou pedindo para vocês fazerem algumas coisas. É um algoritmo só, tá? Vocês vão resolvendo tudo dentro de um único algoritmo. Mas observem que a correção, ela é feita separadamente. Então, às vezes, o aluno não conseguiu fazer nada do item A nem do item B. Não conseguiu fazer aqui. Mas ele fez o C. Então, ele ganha pontuação referente ao C, mesmo não tendo feito as coisas anteriores, tá? O aluno vai falar, professora, mas sem ter feito o item A e o item B, ele não conseguiria fazer o item C. Tudo bem, o resultado não seria realizado, mas eu vejo lá o comando que ele fez, tá? Tanto é que na hora que eu vou corrigir uma prova, eu dificilmente executo, eu vou corrigindo no zoião, eu vou vendo o que o aluno fez. Ah, nessa linha aqui, ele teve a intenção de fazer aquilo, tá? E aí eu vou pensando aquilo que tá certo, aquilo que não tá certo. Então, só para vocês ficarem um pouco mais tranquilos, que às vezes vai estar dando erro, ou não vai estar dando a resposta completa, vai tirar 0? Não. Eu vou corrigindo cada item separadamente, tá? E eu deixo mostrando assim. Professora, obrigada. Quanto que vale cada partezinha do algoritmo, tá? Porque o que me interessa é a execução. Então, eu nem boto para rodar, eu vejo o código, tá? Então, esse aqui foi um exercício que nasceu prova, eu nem lembro em que ano. Oi. A prova vai ter quanto tempo? A prova é das 19h às 21h45. Tá? E hoje? Hoje, a gente vai das 21 até as 21h30 para o exercício de compreensão. Beleza? Na quarta-feira, até boa pergunta. Na quarta-feira, a gente vem para o Zoom, a gente vem para a nossa reunião, tá? E aí, eu faço a leitura da prova. Ó, gente, eu espero que vocês não colhem, hein? Eu faço a leitura da prova, porque pode ser que tenha alguma dificuldade de entendimento, de interpretação, né? Eu compartilho a minha tela, a gente lê a prova certinho. Aí, tchau. E o ambiente virtual vai ficar aberto até as 21h45. Daí você faz, aí você copia o teu algoritmo e cola lá no AVA, tá? Igual vai ser uma questão que tem hoje, que você tem que colocar. Vai abrir uma caixinha de texto, você tem que colar lá o teu código. Vai ser a mesma coisa. Tá? Fazer o quê, né? Tem jeito, né? Tá. Então tá. Vamos voltar no nosso... Tem que tentar, né, professor? Tem que tentar, gente. Tem que dar coisa para corrigir. Agora, o que eu quero? Eu queria fazer o último exercício da lista. Deixa eu abrir aqui. Lista 6. Estão vendo aqui, né? Minha lista 6. Então, a gente fez o quinto, que foi o Fibonacci, ficou faltando 4. Vamos fazer? A gente tem meia hora ainda, acho que dá tempo. Ó, primeira coisa, né? Quando eu pego um exercício e tem estrutura de repetição, qual é a estrutura de repetição que eu vou escolher, né? Eu tenho o para, eu tenho o repita e eu tenho o enquanto. Qualquer uma delas faz repetição, mas qual que é a mais adequada? Eu leio o meu enunciado. Se aqui no enunciado, em algum local, eu conseguir descobrir quantas vezes eu vou precisar fazer a repetição, já é um indicativo de que eu vou entrar vou fazer uma estrutura para. Nesse exercício 4 aqui, ele diz, ó, finalize a entrada de dados ao ser digitado idade negativa. Então, a finalização está dependendo da vontade do usuário.
Portanto, não dá mais para eu usar o para. Tira ela. Ah, então pode ser o repita ou pode ser o enquanto. Se o usuário, na primeira vez que eu perguntar a idade, ele já pode dar um valor negativo? Pode, porque a vontade dele é a vontade dele. Se ele quiser começar dando valor negativo, significa que eu não vou calcular a média de salários, não vou descobrir qual é a maior e a menor idade, não vou contar mulheres e nem vou saber a idade e o sexo da pessoa com menor salário. Não faço nada. Então, qual é a estrutura de repetição que eu uso nesse caso? O enquanto, porque o enquanto permite executar 0 vezes, uma vez ou muitas vezes. Tá certo? Então, essa é a análise que a gente precisa fazer para escolher qual é a estrutura de repetição mais adequada. Tá bom? Vocês estão vendo aqui a lista de exercícios? Professora, a gente tá vendo a senhora, você não tá compartilhando a tela. Eu ia falar, mas eu fiquei com vergonha de Não tenha interromper. vergonha, essa professora é uma professora perdida. Aqui, ó, eu tô falando deste exercício aqui, ó. Então, deste exercício aqui. Tá? Agora vocês estão vendo, né, o exercício? Agora tá, professora. Agora sim. Então, esse exercício aqui é o último que ficou faltando da nossa lista 6, né? Então, ele fala assim, ó, foi feita uma pesquisa entre os habitantes de uma região. Foram coletados os dados de idade, sexo e salário. Faça um programa, no nosso caso, um algoritmo, que calcule e mostre média dos salários, maior e menor idade do grupo, quantidade de mulheres com salário até R$200, ou seja, escravas, né? Idade e sexo da pessoa que possui o menor salário. Finalize a entrada de dados ao ser digitada uma idade negativa. Aqui que eu estou querendo dizer, esse algoritmo ele tem que servir para coletar dados de todos os habitantes da região. Só que eu não disse quantos são os habitantes, né? Vocês não têm uma noção da quantidade de pessoas que estão lá. A única coisa que se sabe é que eu paro de perguntar os dados quando me for dada uma idade negativa. Então, essa é uma situação em que eu tenho que usar uma estrutura de repetição, mas não pode ser o para, porque o para depende de eu já saber quantas vezes. Aqui eu não sei. E como é o usuário que vai digitar a idade, e ele já pode dar uma idade negativa na primeira vez, então a melhor estrutura de repetição ao ser executada aqui é a estrutura enquanto, porque ela permite executar 0 vezes, uma vez ou muitas vezes. Diferentemente do repita. O repita obriga pelo menos uma entrada de dados, né? Uma ou mais. Então, nesse caso, a gente faz com o enquanto, tá bom? Então, o repita tem limite de repetição? Não, o repita é no mínimo uma e no máximo N vezes, tá? Mas pelo menos uma vez ele vai executar. Por quê? Você coloca a palavra repita e lá no finalzinho é que você tem a validação. Quer ver? Deixa eu te mostrar aqui. Eu vou parar esse compartilhamento e vou voltar lá no nosso exercício que a gente acabou de fazer. Aqui, estão vendo, né? O nosso exercício do Fibonacci. Aqui a gente tem um repita, tá vendo? E a condição está aqui no final. Como o nosso algoritmo ele tem a tendência de ser executado de cima para baixo, quando ele chega aqui na linha 9, ele não está olhando nada, ele não está olhando se é verdadeiro, se é falso, ele só sabe que aqui começa uma estrutura de repetição. Então, aí ele desce, ele vai executar a linha 10, 11, ele vai descendo, até chegar aqui. Na hora que ele chega na linha 15, é que ele faz uma comparação, tá vendo? Só que na hora que ele chega na linha 15, ele já passou pelas linhas da linha 10 até a linha 14, ele já passou por aqui. É isso que a gente quer dizer com ele executar pelo menos uma vez. Uma vez ou muitas. Já o enquanto não. Por quê? O enquanto, deixa eu só fazer, como é que é a carinha do enquanto? O enquanto é assim, ó. A estrutura, né? Enquanto, por exemplo, N maior ou igual a 10. Sei lá, fazendo qualquer exemplo aqui, tá? Faça um monte de coisa. Fim, enquanto. Ele vem, ele chega aqui na estrutura e ele já faz essa validação de cara, na entrada. Então, se isso daqui der falso, ele não entra na linha 10 nunca. É isso que eu quero dizer, com o enquanto permite 0 execuções,
né? Que é quando aqui já deu falso na primeira vez, ou uma ou muitas, tá? Entendeu? Entendi, obrigado. Beleza. Então, parando aqui. Não, é aqui mesmo. Vamos resolver o nosso super exercício. Deixa eu salvar este como Fibonacci. Exercício. Depois eu mando para vocês esse exercício, tá? Mas só depois de vocês terem feito o exercício de compreensão. Ó, esse aqui é o exercício 4 da lista 6, tá? Analisar dados da população. Muito bem. O que eu quero saber da população, né? Lá no exercício, ele pede para eu entrar. Acompanha aí na lista de vocês, tá? Ele pede para eu colocar idade, sexo, que vai ser uma letra, M ou F, salário. Certo? Então, tá. Essas são as informações que eu vou receber de entrada. Então, vou lá. Sexo, que é do tipo caractere. Né? Idade, é do tipo inteiro. E salário é do tipo real. Ok? Então, isso vem com a solicitação que eu faço para o usuário. Com base nesses valores, eu tenho que dar um jeito de calcular a média dos salários do grupo. Então, para eu poder calcular isso, né, eu preciso de uma variável. Estão vendo, né, meu Visual G? Média, salários. Sim. O que é a média dos salários? Como é que eu obtenho a média dos salários? Eu tenho a soma, eu preciso somar os salários, certo? E tenho que dividir pela quantidade de pessoas. Então, eu sei quantas são as pessoas? Não sei. Então, à medida que eu for recebendo idades, eu tenho que contar pessoas. Eu tenho uma variável aqui que vai servir para contar pessoas, ok? Além disso, eu preciso descobrir a maior e a menor idade, ok? De novo isso, né? A gente já fez vários exercícios, né? Menor idade, maior idade. Eu preciso contar quantas mulheres ganham ganham até R$200. Nossa senhora, que salário de fome, né? Então, ó, É por hora, professora? Deve ser, é por hora, com certeza. Vou chamar de conta M, né? Contagem de mulher. Conta mulheres, pronto, melhor. Tá? Por enquanto é isso. Pode ser que a gente precise de mais coisas. Vamos lá. Então tá. Qual que é a variável que faz com que a minha estrutura de repetição pare de ser executada? Enquanto? O enquanto é a estrutura de repetição. O que eu vou colocar na condição desse enquanto? Ó, lá no exercício está falando assim, deixa eu pegar a frase. Finalize a entrada de dados ao ser digitada idade negativa. Então, quando eu estiver escrevendo o meu enquanto, significa que eu vou colocar uma condição nesse enquanto. Né? Todo enquanto... da idade. Isto, enquanto a idade negativa, né? A idade negativa interrompe. Então, enquanto a idade for maior ou igual a 0, faça. Faça o quê? Um monte de coisa. Vou colocar um fim enquanto aqui. Então, aqui dentro, entre o enquanto e o fim enquanto, eu vou ter que tratar os dados dessa pessoa. Lembram da regra número 4, eu acho, do Manual de Sobrevivência, que eu falei para vocês na aula passada, ou retrasada? Nunca use uma variável em uma comparação se você não tiver dado um valor para ela. Como que a gente dá valor para uma variável? Perguntando. Perguntando e guardando a resposta. Então, ou eu uso o comando leia, que é para receber a resposta de um usuário, né? A pergunta é o escreva, né? Qual a idade? Agora, aquilo que o usuário digita, para eu conseguir capturar e guardar numa variável de memória, é o leia.
Então, o leia é um comando que faz com que eu coloque um valor dentro de uma variável. Outra forma seria eu fazer isso aqui, ó. Idade recebe, sei lá, 1. Eu estou colocando um valor dentro da variável também, tá? Então, toda vez que vocês forem fazer uma comparação, tanto no enquanto, quanto num se ou num repita, que são os locais onde a gente faz comparação para ver se vai dar verdadeiro ou falso, tenha certeza que em linhas anteriores a sua variável recebeu um valor, tá? Porque senão você pode entrar em erros lógicos do teu programa difíceis de serem encontrados, tá? Então, neste caso, não tem como eu querer adivinhar a idade da pessoa, né? Então, eu tenho que perguntar. Aí, eu pergunto, se o usuário já digitar um valor negativo para essa idade, eu nem preciso perguntar o sexo e nem preciso perguntar o salário da pessoa, certo? Porque essa pessoa não existe. Concorda comigo? Por que eu estou falando isso? Porque eu vou fazer essa pergunta da idade fora do enquanto. Se eu verificar que a idade que o usuário digitou para mim é maior ou igual a 0, beleza, condição verdadeira, ele permite que eu entre no enquanto. Aí, ao entrar no enquanto, eu peço as outras informações. Qual o sexo? M ou F? Tá? Porque se a pessoa tiver a idade negativa, eu não quero saber mais nada sobre ela. Ô, professora, mas o 0 não seria negativo? O zero é neutro, né? Será? Não, sim, mas tipo, não teria uma idade tipo com 0. Não tem 0, né? Só você acabou de nascer, né? Então vou botar maior que 0. Maior que 0. Isso. Né? 0 também não interessa pra gente? Pode ser. Não faz sentido, né? Ter uma pessoa com 0 anos. Na verdade, a gente deveria colocar, assim, sei lá, maior que 16. Esse seria o correto, né? Eu preciso escrever melhor meus exercícios, né? Porque só trabalho, só tem salário depois de 16 anos, né? Mas vamos considerar aqui, pelo menos, né? Tem que ter 1 ano para frente. Então, se a idade for maior que 0, significa que essa pessoa é uma pessoa válida, portanto, eu vou perguntar qual é o sexo e vou perguntar qual é o salário, tá? Professora, se colocar outra letra que não seja... Ah, é verdade, a gente tem que validar, né? Perfeito! Vamos fazer aqui o feijãozinho com arroz, depois a gente volta e valida, tá? Ó, que orgulho, já tá aprendendo, adoro. Então tá, beleza. Agora, eu tenho os dados de uma pessoa, certo? Começa aquela história da gente tentar fazer os cálculos. Primeira coisa que eu tenho que fazer, média dos salários. Então, vocês falaram para mim, ó, para eu poder fazer uma média, eu preciso somar os salários. Então, eu tenho aquela variável soma salários e ela vai acumulando os salários de todas as pessoas. Então, por isso que é soma salários mais o salário que eu acabei de digitar. Aí vem aquela história, variável à esquerda da flechinha e a mesma variável à direita da flechinha. O que ela é? A acumuladora. Portanto, eu tenho que garantir que ela vai receber 0. Então, vou colocar aqui, ó. Tem aqui no comecinho, tá? Soma salários, recebe 0. Outra coisa, se eu entrei nesse enquanto, é porque eu já tenho uma pessoa, não é? Então, a minha variável conta pessoas, vai precisar aumentar uma unidade no seu valor. Então, vai ser o que já existe em conta pessoas, mais 1. Então, ela está contando. 1, 2, 3. Só que, olha, ela está aqui à esquerda da atribuição e à direita da atribuição. Também é uma variável acumuladora. Está sendo usada em uma adição? Sim. Então, precisa receber 0 em algum lugar. Vou colocar aqui, ó. Conta pessoas recebe 0. Tá certo? Então, vejam, as linhas 19 e 20, elas vão me ajudar a calcular a média quando eu tiver terminado de receber todos os salários. Por enquanto, elas estão acumulando valores. Só quando eu sair do enquanto é que eu consigo concluir o cálculo da média.
tá? Porque aí eu vou saber quantas pessoas existem e qual foi o somatório de todos os salários. Enquanto eu estiver no enquanto, imagine que é como se ainda houvesse uma fila de pessoas para serem entrevistadas. Então, eu não acabei ainda as minhas entrevistas, certo? Outra coisa que a gente precisa saber. Quantas mulheres ganham até R$200? Então, eu preciso saber se a pessoa em questão é uma mulher. Se for uma mulher, eu preciso saber se o salário dela é menor ou igual a 200. Isso que significa ganhar até R$200. Perceberam que são duas coisas? Preciso saber se a pessoa é uma mulher. Se for uma mulher, preciso saber se o salário é menor ou igual a 200. Dá para fazer de duas maneiras. Vou fazer aqui, ó. Primeiro, se sexo igual a F. Eu coloco entre aspas, tá? Porque a variável sexo, ela é do tipo caractere. Se isso for verdadeiro, então, aqui dentro eu posso fazer um outro C. Se salário menor ou igual a 200. Então, aí o que acontece? Significa que se eu chegar aqui na linha 23, é porque a pessoa da qual eu acabei de receber os dados é uma mulher que ganha até R$200. Então, a minha variável conta mulheres precisa ser avisada de que ela tem mais uma mulher na história. Então, vai ser conta mulheres mais um. De novo, variável à esquerda da atribuição e variável à direita da atribuição. É uma variável acumuladora. Está sendo usada em uma adição. Então, qual é o valor neutro? É o 0. Então, aqui em cima eu vou colocar, ó, conta mulheres recebe 0. Ok? Ó, e aí, eu não usei 2 Cs? Fim C, fim C. Isso aqui funciona? Professora, mas daí não ia ficar infinito o programa? Não, que a gente ainda não acabou, né, Rogério? Porque, por enquanto, ele só leu uma idade lá fora, né? A gente vai construir, tá vendo? Tem mais linhazinhas em branco aqui. Vamos botar mais umas coisinhas. O que a gente teria que colocar aqui para não ficar infinito? Outra pergunta da idade? Outra pergunta da idade. Perfeito, perfeito. Mas a gente vai fazer isso daqui a pouquinho, tá? Lá no finalzinho. Mas é importantíssima essa sua observação. A gente precisa tomar cuidado, né, para não deixar o meu enquanto infinitamente executando. Mas voltando aqui, ó, nessa estrutura condicional, vamos prestar atenção só nela. Tá vendo? Eu fiz um C dentro de um C. Vocês conseguem observar por que eu precisei fazer isso? Porque eu precisei verificar duas coisas, né? Precisei verificar se a pessoa em questão era uma mulher, e o único indicativo disso era o conteúdo da variável sexo, e também precisei verificar se o salário era menor ou igual a 200. Fazia sentido eu verificar se o salário é menor ou igual a 200 se fosse um homem? Não. Não. Por isso que primeiro eu perguntei se era mulher. E depois eu perguntei o salário. Então, não daria para colocar ali se sexo igual a F e se salário. Com certeza. Eu já estava abrindo uma linhazinha em branco aqui. Outra maneira de fazer. Tá? Perfeito. Quem falou? Não observei o nome? Luiz. Luiz. Perfeito, Luiz. Ó, eu posso colocar se sexo igual a F e salário menor ou igual a 200. Tá certo? Também posso, e aí faço a mesma coisa aqui, ó. Conta mulheres, recebe. Conta mulheres, oh meu Deus, mulheres mais um. E aí, fim C. Então, também, as duas verificam a mesma coisa, tá? Então, fazer um E significa internamente fazer C e depois fazer C. Se esse primeiro falha, ele nem olha aqui embaixo. É a mesma coisa que as linguagens de programação fazem. Se a primeira condição falha e eu estou usando um E, o processador nem perde tempo olhando o que vem para frente, porque ele sabe que qualquer coisa que vier, se a primeira já deu falso, o resultado vai ser falso.
independentemente das outras comparações, tá? Mas as duas estão fazendo a mesma coisa, tá? Eu vou até deixar, sei lá, vou deixar a última aqui com comentário, depois vou mandar para vocês, tá? Mas só para vocês saberem que está fazendo a mesmíssima coisa. Verifico o sexo e depois verifico o salário. Se satisfez as duas condições, incrementa o contador. A mesma coisa aqui. Se satisfez as duas condições, incrementa o contador. Perfeito? Então, a gente já está, o nosso conhecimento está avançando e a gente já está conseguindo. Na hora que eu coloco uma solução aqui, vocês já vão resgatando outras possibilidades. Isso é que é o legal da programação. Por isso que a gente sempre fala, não existem dois programadores que resolvem o mesmo problema exatamente igual, porque a gente tem muitas possibilidades, né? Então, tá. Então, com as linhas 19 e 20, a gente já está criando condições de lá no final calcular a média. Com essa estrutura condicional, ou esta que vai da 21 até a 25, ou da 27 a 29, eu já estou contando quantas mulheres ganham até R$200. O próximo passo agora é... O que mais que eu preciso? Deixa eu só ver aqui. A maior e a menor idade do grupo. A gente já fez isso, né? Vocês acham que eu preciso repetir isso aqui? Sim? Precisa? Bom, se for repetir, o que eu vou fazer? Eu preciso verificar se eu estou com a primeira pessoa em mãos. Lembram disso? Quando a gente usa um for, o for tem sempre aquela variável contagem ou a variável i, e eu pergunto se ela é igual a igual a 1. Se isso acontecer, é porque eu estou com a primeira pessoa, estou passando na repetição pela primeira vez. Eu estou usando um enquanto agora, eu não tenho aquela variável controladora. Quem é que pode me ajudar a descobrir se eu estou passando no enquanto pela primeira vez? Difícil. Conte pessoas? Conte pessoas. Ó, eu entro no enquanto, peço sexo, peço salários, incremento o salário e conto pessoas. Conte mulheres não serve, porque ela só vai contar se essas duas condições forem satisfeitas. Agora, o conte pessoas, eu sempre vou passar por aqui, certo? Então, se a minha variável, todo mundo entendeu isso? Conte pessoas está valendo 1, então eu estou na primeira pessoa. E aí, se eu estou na primeira pessoa, a idade que ela tem, eu posso considerar como sendo a maior idade e também posso considerá-la como sendo a menor idade. É aquilo que eu sempre falo, ela é a menor, a maior, a mais bonita, a mais feia, porque ela é a única, já que eu estou olhando para a primeira pessoa. A primeira pessoa. Se não, o que acontece a partir da segunda, terceira, quarta? Aí eu tenho que analisar estas variáveis com a idade da pessoa que eu estou recebendo. Então, vamos lá. Aí a gente verifica. Se a idade que eu acabei de receber é maior que maior idade, então eu troco o valor da maior idade. E faço a mesma pergunta. Se a idade é menor que a menor idade, então eu troco o valor da menor idade. Tá? E aí, fim C. Então, já estou também dando condições de descobrir qual é a maior e qual é a menor. Tem mais um item para ser feito lá, mas a gente faz daqui a pouquinho, tá? Eu queria já executar esse negócio aqui. Só que aí foi o Rogério, né, que muito bem observou. Professora, precisa tomar cuidado para esse enquanto não ficar eternamente em execução. Então, por que isso? Porque a gente fez a leitura da idade antes do enquanto, né? E vocês sabem, o que está fora da estrutura de repetição é executado uma única vez. Como é que eu faço para ler a idade da segunda pessoa? Tem que dar um jeito. Ó, sexo e salário estão dentro do enquanto, então vai ser executado várias vezes. Agora a idade ficou fora. Então o que a gente faz? A gente copia isso daqui
E quando eu estiver aqui embaixo, me preparando para tratar a segunda pessoa, eu peço a idade dela. Então, vou até colocar aqui, ó, leia outra idade, só para vocês perceberem que a gente está em outro lugar. Tudo bem? Vamos salvar aqui. Deixa eu tirar uns espacinhos aqui. Vamos executar passo a passo agora, tá? Bom. Bom, vamos lá. Então, vamos com F8. F8 até... Ó, passou lá pela declaração das variáveis. Tá descendo, que a gente não tá vendo aqui a barrinha azul, né? Daqui a pouquinho ele vai chegar. Aí, ó, chegou aqui na linha 12. Qual a idade? Perfeito. Então, eu vou... Vamos dar uma idade 0. 0. A gente combinou de que não vai tratar a idade 0. O que que acontece? Enter. Ó, a variável idade, está aqui na área das variáveis, ela está valendo 0. Vou apertar F8 novamente. Ele está analisando aqui, ó, na linha 14, se o valor da idade é maior que 0. Esta comparação, ela vai ser falsa, porque o conteúdo de idade é 0. 0 maior que 0 é uma afirmação falsa. Então, isso vai dar falso e eu vou, ó, pulei e encerrei o programa. Tá vendo? Não executou nada. Isso que eu quero dizer. A estrutura enquanto, ela permite que você não execute o enquanto. 0 execuções. Ok? Vamos dar F8 novamente, vamos reexecutar, vamos dar um valor positivo para a pessoa. Tá? Aí, qual a idade? Vamos lá. Agora eu vou colocar... Oi? 45. 45. Olha lá. Muito bem. Aí ele vai perguntar se o valor da idade é maior que 0. 45 é maior que 0, então vai dar verdadeiro. Perfeito. Entrou no enquanto, ele está perguntando o sexo. Ó, alguém observou, Luiz, eu acho, não sei, não lembro mais, observou, mas e se eu digitar uma outra letra, né? Por enquanto, confia, tá? Vou digitar F, feminino. Mas depois a gente valida, tá? Salário. Eu vou colocar aqui 150, só para ver se ele vai entrar naquele C que a gente fez lá embaixo, tá? Ó, na linha 19, ele vai acumulando salário. Observem, a variável soma salário está com 0. Agora vai ser 0 mais 150. Olha lá, já está com 150. E o contador de pessoas está com 0, mas agora vai ser 1. Olha lá, conta pessoas está com 1. E ele vai entrar na minha estrutura condicional. Ele vai perguntar se a variável sexo é igual a F. Verdadeiro. E aí ele vai perguntar se o salário é menor ou igual a 200. Sim, meu salário é 150, entrou. E aí o meu contador de mulheres passa para 1. Perfeito. Agora ele vai perguntar, ó, se conte pessoas é igual a 1. O que ele está querendo falar? Escuta, você está analisando a primeira pessoa? Sim. Então, a maior idade é a idade que ela tem, 45, e a menor é a idade que ela tem também. Tá certo? E lá para baixo, que a gente não está vendo agora, ele está me dando a mensagem, qual a outra idade? Vou colocar agora 30. Vou pressionar F8 e ele vai voltar lá para o enquanto, tá vendo? Ele entrou mais uma vez. Por quê? O valor da idade agora é 30. 30 continua sendo maior que 0. Então, ele continua tendo permissão de entrar no enquanto. Agora, eu vou digitar que é um sexo masculino, tá? E o salário também vai ser 150. Direitos iguais aqui, tudo igual. Meu soma salários agora vai passar a ser 300, né? E o meu conto de pessoas vai para 2, porque eu estou com a segunda pessoa. Na linha 21, ele vai perguntar se a variável sexo é igual a F. Não é. Não sendo, ele nem vai testar salário, já vai lá para baixo. E agora, ele vai perguntar se o conto de pessoas é igual a 1. Não é. O conto de pessoas é igual a 2. Eu estou com a segunda pessoa em análise, portanto, ele vai cair lá no senão. Vai perguntar se a idade atual, que é 30, é maior que a maior idade que eu já recebi. Lembra que anteriormente eu recebi 45? 30 não é maior que 45, então ele não vai mudar o valor da maior idade. Porém, vocês não estão vendo aqui, mas lá para baixo ele está testando se a idade é menor que menor idade. 30 é menor que 45, então ele vai trocar o valor. Observe, menor idade passou para 30. Ok? E aí ele está me pedindo uma outra idade. Eu vou digitar 0. O que vai acontecer quando eu digitar 0? Ele vai interromper a execução. Por quê? Porque ele para quando digitar um valor que não seja maior ou igual a 0. E como aqui embaixo do fim enquanto eu não escrevi nada, ele não fez mais nada. Tá certo?
que a gente pode fazer aqui ao sair do enquanto? A gente já pode colocar alguns escrevas, não pode? Por exemplo, ele não pediu, mas eu posso colocar, ó, foram entrevistadas quantas pessoas? Eu posso colocar aqui, ó. Foram entrevistadas, conta pessoas. Ele já mostra, ó, eu entrevistei tantas pessoas. O que eu posso mostrar também? A maior idade foi maior idade. O que mais que eu posso mostrar? A menor idade, não é? A menor idade foi menor idade, né? Quantas mulheres, total de mulheres com salário, eu vou colocar, abreviar aqui, menor ou igual a 200. É o conta mulheres. E, por último, a gente precisa fazer o cálculo da média salarial. Então, se conta pessoas maior que 0, então, média salários, deixa eu ver um pouquinho, recebe o quê? Soma salários dividido por conta pessoas. E aí eu escrevo. Então, eu só escrevo, né, dentro desse C. Média 2 salários. E fim C. Beleza? Muito bem. Tem mais um itemzinho para ser feito? Eu vou fazer depois e eu posto lá no ambiente virtual ele completo, tá? Eu só estou me preocupando um pouquinho porque está quase no horário da gente fazer a nossa provinha, né? Só para eu dar um tempinho de vocês irem tomar uma água, fazer um pipizinho, a gente vai ficando por aqui. Tudo bem? Alguma dúvida? Beleza, professor. Pessoal, professora, que vai ser exercício de compreensão? Oi? Que horas mesmo vai ser exercício de compreensão? 21 horas. Ok. De 21 a 21h30, tá? Com uma tolerânciazinha de 5 minutinhos, tá? E ele dura 30 minutos, tá bom? A partir do momento que você começar, o cronômetro ativa. Pessoal, eu vou estar aqui no WhatsApp durante esse período de 30 minutos, tá? Qualquer problema, vocês gritem aí. Na quarta-feira é a nossa prova. Então, se de hoje para quarta-feira vocês estiverem fazendo algum exercício e tiverem dúvida, podem postar lá no nosso grupo de lógica, que eu vou estar também de plantãozinho para resolver os problemas que vocês tiverem, tá bom? E é isso. Um prazer estar com vocês, mas hoje, tomara que vocês acertem as 3 questões que estão lá, não são questões difíceis, tá? Que vocês acertem, que tirem uma boa notinha e a gente se vê na quarta-feira, tá bom? Beijos. Obrigado, Boa professora. noite. Boa noite. Boa noite.